Boa noite, boa noite, boa noite. Ou bom dia e boa tarde, depende de quando você está também. Mas em especial nos nossos grupos de compartilhamento, noite. Sejam muito bem-vindos aqui uma vez mais para esse tempo de reflexão, para esse tempo de comunhão e para esse tempo de nós partilharmos a fé, a esperança, o amor, o passo a passo com o Senhor Jesus. A cada um dos encontros nós temos uma oportunidade preciosa da nossa reflexão, mexer conosco, trazer compreensão do Evangelho e na nossa roda de conversa a gente ser fortalecido uns com os outros e uns pelos outros. E hoje nós lemos João capítulo 1, versos 1 a 3. No princípio o Verbo era Deus, estava com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Os três principais biógrafos de Jesus apresentam ele de maneiras diferentes, ou olham por prismas diferentes para o Senhor Jesus. João, por exemplo, apresenta Jesus como o Filho de Deus. Ele é o Verbo que se fez carne. Agora, Mateus apresenta Jesus como o filho de Abraão. E Lucas apresenta Jesus como o filho de Adão. O Evangelho apresenta Jesus dessas três maneiras. Jesus é o Filho de Deus, ele é o filho de Abraão, ele é o filho de Adão. E quando nós nos deparamos com um debate da condição humana, esse debate quer saber se o ser humano é bom, é mau, é neutro ou é ambíguo. A gente pode pensar especialmente que o ser humano foi criado bom, mas a sua condição o tornou mau, o tornou uma pessoa má. Nesse sentido, nós nos deparamos então com a insuficiência, e o Blaise Pascal ele vai dizer sobre isso, que não basta o ser humano saber o que deve ser feito para conseguir fazê-lo, é necessário que ele tome essa postura. Tiago vai dizer isso, né? Que aquele que sabe o que deve ser feito e não faz, esse peca. Não basta saber, é importante e, sobretudo, faz a grande diferença a nossa postura em ser. Para o ser humano, então, a sua condição de pecador tem a ver com o querer não é poder. O apóstolo Paulo experimentou disso e ele reconheceu a sua condição ao escrever: miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu vejo a minha inclinação. O ser humano carece, portanto, do sopro divino. Pois esse mesmo apóstolo Paulo diz: quem me libertará desse corpo mortal? Quem me libertará dessa condição? E ele dá graças a Deus por Cristo Jesus. E mais à frente, ele diz que o Espírito de Deus fala com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Portanto, quando nós vemos no Éden o homem comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, é uma grande ilustração para nós que comer do fruto do conhecimento do bem e do mal é vindicar para si a prerrogativa de dizer o que é certo, o que é bem, o que é mal, é tomar a existência nas suas próprias mãos, é vindicar para si a autonomia da existência fora do autor da vida. Sim, Adão e Eva são os nossos pais ancestrais. Se nós irmos para as nossas árvores genealógicas, independente de onde a gente veio, dos nossos sobrenomes, da nossa raiz, quer seja aqui no Brasil, em Portugal, em um outro país da Europa, enfim, todo mundo vai chegar em Adão. Toda a humanidade vai chegar em Adão e Eva. E eles nos geraram a sua própria imagem, a sua própria semelhança. Se Adão e Eva caíram,
nós então fomos gerados à sua imagem e semelhança. E a condição de insuficiência implica a morte. É isso que vai ser dito, o salário do pecado é a morte. Então eu sou um miserável pecador. Quem me liberta da morte? Quem vai me livrar dessa condição humana, dessa condição de escravidão do mal? A resposta é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, quando a Bíblia Sagrada ela diz que Jesus é o filho de Adão, ela ensina que Jesus se identificou plenamente com a humanidade. Ele assumiu a forma humana e se identificou conosco. Sofreu as nossas dores, suportou as nossas privações, passou pelas provações, e pelas privações de um corpo mortal, foi assolado pelas mesmas tentações e atacado pelo maligno. Jesus foi humano, tão humano como qualquer outro de nós. Agora, quando a Bíblia Sagrada fala que Jesus é o filho de Abraão, ela diz que Jesus não é um ser humano que caiu do céu, pronto, amadurecido, adulto em plenitude. Não, ele assumiu a forma humana e toda a condição humana. O rei dos homens, o salvador da humanidade, era ali na estrebaria um bebê frágil, nasceu de uma mulher judia, cresceu numa tradição religiosa, étnica e religiosa, cresceu no berço de uma cultura, e então Jesus tem por trás de si uma história, um povo, uma nação. Jesus é o filho de Abraão. E quando a Bíblia Sagrada diz que Jesus é o filho de Deus, é resumido a resposta de Deus para a condição humana. E isso explica a nossa jornada espiritual e a peregrinação espiritual proposta por Jesus no Evangelho. Adão, comparado a Jesus, é como um mero boneco de barro que anda e fala. Se comparado a Jesus, Jesus é um ser humano de verdade, que tem em si a vida. Então, quando nós recebemos Jesus, nós temos uma perspectiva. Um dia nós poderemos afirmar: eu sou filho da raça humana, eu sou filho do meu povo, eu sou filho de Deus. Nesse dia a imagem de Deus estará formada em nós de forma plena, em plenitude, e assim como estava explícita no Senhor Jesus. Quando nós formos semelhantes ao Cristo ressurreto, sim, nós teremos superado a condição de insuficiência que nós partilhamos com Adão, pois estaremos libertos da escravidão do mal. Também nós teremos superado a finitude e a morte, e também teremos deixado para trás a árvore do conhecimento do bem e do mal, e comeremos da árvore da vida. O fruto da árvore da vida é a vida eterna. E eis o Evangelho, a boa notícia de que em Cristo Jesus nós venceremos a condição de mortais. Deus nos deu a vida eterna e esta está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Isso é 1 de João, capítulo de número 5, versos 11 e 12. Agora, João 11, 25, é dito: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em Jesus nós partimos então da condição de finitude para a eternidade. Hoje nós conhecemos em parte, mas naquele dia nós conheceremos de forma plena. O Evangelho diz respeito a isso. Nós também somos identificados com a condição humana, nós também temos a nossa identificação étnica, mas em Jesus nós somos identificados com Deus e, brevemente, nós estaremos com Ele para todo sempre. Isso nos dá uma esperança. E agora nós temos essa roda de conversa e essas questões para serem apresentadas. A primeira delas é, e eu gostaria que vocês separassem, nós vamos partilhar aqui o link. Eu sei que o mal habita em mim, essas são as palavras do apóstolo Paulo. Quem me libertará desse corpo mortal? E quando nós falamos dessas
falas e dessas afirmações do apóstolo Paulo, quais os sentimentos, quais os pressentimentos, quais os pensamentos ou impressões que essas palavras do apóstolo Paulo causam em nós? Quando Paulo fala, miserável homem que sou, que impressão que você tem em si? E em que isso você se identifica com o apóstolo Paulo? Você, por exemplo, sente alívio, sente culpa, sente tristeza? Você se identifica com o apóstolo Paulo ou acredita que ele está falando da experiência dele e que isso não se aplica a todo mundo? Essas palavras representam você? Segunda questão aqui para a gente responder e partilhar. A Bíblia recomenda que a gente olhe para Jesus e para uma nuvem de testemunhas, mas para que nós tenhamos cuidado com o pecado que tão de perto nos seduz, nos rodeia. A pergunta que nós temos aqui é a seguinte, ou que a gente tem a partilhar no nosso grupo. Isso diz respeito a você ainda. A sugestão aqui, caso a gente fale aqui do pecado que nos seduz, que tão de perto nos assedia, ao partilharmos em grupo, não apresentemos justificativas e não façamos comentários em cima da fala do irmão. E aí nós temos a terceira condição. Você pode se afirmar filho de Deus? Você é filho, filha de Deus? E ainda nós podemos partilhar o que isso significa para você? Como isso afeta a tua vida? Quarta questão para a gente orar. Escreva uma oração a respeito disso. A condição humana, as suas origens e o fato da gente ser acolhido por Deus através de Jesus como seu filho. Eu te convido, assim como a gente está ouvindo o interfone agora, a você colocar a sua resposta aí e a gente partilhar em grupo e na sequência a gente vai para a nossa roda de conversa e para o nosso tempo de oração. A cada um de vocês um forte abraço, um beijo no coração e tchau.